Olá, povo brasileiro. Hoje eu estou aqui para ler o capítulo 4 do livro Autobiografia de um Yogi. Capítulo 4 está na página 33. Autobiografia de um Yogi. Capítulo 4. Minha fuga interrompida rumo ao Himalaia. Abandone a sala de aula arranjando algum pretexto fútil e alugue um coche. Pare na travessa lateral, onde ninguém de minha casa o possa ver. Estas foram as minhas instruções finais a Amar Mitter, colega de escola secundária que planejara me acompanhar ao Himalaia. Havíamos escolhido o dia seguinte para a fuga. Era necessário tomar precauções, pois meu irmão Ananta exercia vigilância rigorosa. Ele decidira frustrar todos os planos de fuga que suspeitava predominarem em meus pensamentos. Como fermento espiritual, o amuleto trabalhava silenciosamente dentro de mim. Eu esperava encontrar em meio às neves do Himalaia o mestre cuja face muitas vezes me aparecia em visões. Minha família estava morando em Calcutá, para onde papai fora definitivamente transferido, seguindo o costume patriarcal indiano. Ananta trouxera sua esposa para viver em nossa casa. Num quartinho do sótão, eu me entregava a meditações diárias, preparando minha mente para a busca divina. A memorável manhã chegou com uma chuva pouco auspiciosa. Ouvindo as rodas do coche de Amar na rua, embrulhei precipitadamente um cobertor, um par de sandálias, 2 tangas, um colar de contas de oração, a fotografia de Lahiri Mahasaya e um exemplar do Bhagavad Gita. Atirei o embrulho pela janela do 3º andar. Desci as escadas correndo e passei por meu tio, que comprava peixe na porta. Que agitação é essa? Seu olhar me examinou cheio de suspeita. Sorri com ar inocente e caminhei até a viela. Apanhando meu embrulho, reuni-me a Amar com a cautela de um conspirador. Dirigimos-nos para Chandni Chowk, zona comercial da cidade. Durante meses havíamos economizado o dinheiro do lanche para comprar roupas inglesas. Sabendo que meu esperto irmão desempenharia facilmente o papel de detetive, pensamos em despistá-lo disfarçados em trajes europeus. Em nosso caminho para a estação, paramos para apanhar meu primo Jotin Ghosh, a quem eu chamava de Jatinda. Ele era um recém-convertido que suspirava por um guru Himalaia. Vestiu a nova roupa que reservávamos. Bem camuflados, assim esperávamos. Profunda euforia dominava nossos corações. Agora só nos faltam sapatos de lona. Levei meus companheiros a uma loja onde estavam expostos calçados com sola de borracha. Artigos de couro obtidos pela matança de animais não devem ser usados nesta viagem. Detive-me na rua para remover a capa de couro do meu Bhagavad Gita e as correias de couro do meu capacete de manufatura inglesa. Na estação, compramos passagens para Burdwan, de onde planejávamos baldear para Hardwar, no sopé do Himalaia. Assim que o trem, como nós, se pôs em fuga, dei rédea solta a algumas de minhas gloriosas previsões, antegozando-as. Imaginem só, exclamei. Seremos iniciados pelos mestres e experimentaremos o transe da consciência cósmica. Nossos corpos se carregarão de tal magnetismo que os animais selvagens do Himalaia
se aproximarão mansamente de nós. Os tigres não passarão de dóceis gatos caseiros à espera de nossas carícias. Este comentário, que delineava perspectivas fascinantes, tanto metafórica quanto literalmente, produziu um sorriso entusiástico em Amar. Jatinda, porém, desviou o olhar e, pela janela, dirigiu-o para a paisagem que passava rapidamente. Vamos dividir o dinheiro em 3 partes. Jatinda quebrou um longo silêncio com essa sugestão. Cada um de nós deve comprar sua própria passagem em Burdwan. Assim ninguém na estação desconfiará de que estamos fugindo juntos. Sem de nada suspeitar, concordei. Ao anoitecer, nosso trem parou em Burdwan. Jatinda foi ao guichê de passagens. Amar e eu sentamos na plataforma. Esperamos 15 minutos. Depois, infrutíferamente, inquirimos sobre seu paradeiro. Procurando por todos os lados, gritávamos o nome de Jatinda com a urgência do medo. Mas ele se esfumara nos desconhecidos e obscuros arredores da pequena estação. Fiquei completamente abatido, num estado de choque próximo do torpor. Não acreditava que Deus pudesse aprovar um incidente tão deprimente. Minha romântica fuga em direção a ele, a primeira cuidadosamente planejada, redundara em perda cruel. Amar, devemos voltar para casa. Eu chorava, feito criança. O adeus empedernido de Jatinda é um mau presságio. Esta viagem se destina ao fracasso. É esse seu amor pelo Senhor? Não pode suportar o pequeno teste da traição de um companheiro? Graças à possibilidade sugerida por Amar, de que se tratava de teste divino, meu coração se acalmou. Logo nos refizemos com os famosos doces de Burdwan, Sitabog, manjar para a deusa, e pepitas de pérola doce. Poucas horas depois, tomamos o trem para Hardwar, via Bareilly. Fazendo a baldeação no dia seguinte em Mogulserai, discutimos um assunto vital enquanto esperávamos na plataforma. Amar, logo poderemos ser interrogados pelos funcionários da ferrovia. Não vou subestimar a argúcia de meu irmão. Aconteça o que acontecer, não direi uma só mentira. Só lhe peço, Mukunda, que não fale, não ria e não faça um gesto enquanto eu falar. Neste momento, um funcionário europeu da estação se aproximou de mim. Ele sacudia um telegrama, cujo conteúdo adivinhei imediatamente. Estão fugindo de casa inconformados. Não. Fiquei satisfeito por sua escolha de palavras me permitir essa resposta enfática. Não era a inconformidade, porém, a mais divina saudade, a responsável por meu comportamento nada convencional. O funcionário voltou-se para Amar. O duelo de sutil inteligência que sustentaram quase me impediu de manter a estoica gravidade aconselhada. Onde está o terceiro jovem? O homem imprimiu um selo de plena autoridade em sua voz. Vamos, diga a verdade. Senhor, noto que usa óculos. Não pode ver que somos apenas 2? Amar sorriu descaradamente. Não sou mágico, não posso fazer aparecer um terceiro rapaz. O funcionário, visivelmente desconcertado com essa impertinência, procurou outra área vulnerável. Qual é o seu nome? Chamam-me de Thomas. Sou filho de mãe inglesa e pai indiano convertido ao cristianismo. Qual é o nome do seu amigo?
Eu o chamo de Thompson. Nesta altura, minha hilariedade interior tinha atingido o auge. Sem a menor cerimônia, caminhei para o trem, que providencialmente dava o apito de partida. Amar veio atrás, acompanhado pelo funcionário, que se tornara crédulo e obsequioso ao ponto de nos alojar em um compartimento reservado aos europeus. Evidentemente lhe doía ver dois jovens de sangue parcialmente inglês viajarem numa seção destinada aos indianos. Quando se despediu cortesmente, reclinei-me para trás no assento em gargalhadas incontroláveis. O semblante de Amar expressava incontida satisfação por haver logrado um funcionário europeu veterano. Na plataforma, eu dera um jeito de ler o telegrama. Era de meu irmão Ananta e dizia: 3 jovens bengales vestidos à inglesa fogem de casa para Hardwar via Mogul Serai. Favor detê-los até minha chegada. Ampla recompensa por seus serviços. Amar, eu preveni que não deixasse em sua casa itinerários marcados. Meu olhar era de censura. Meu irmão deve ter encontrado algum desses papéis. Como um cordeiro, meu amigo admitiu sua falta. Paramos brevemente em Bareilly, onde Dwarka Prasad esperava por nós com um telegrama de Ananta. Dwarka tentou valentemente nos deter. Convenci-o de que nossa fuga não fora empreendida por motivos fúteis, como acontecera em ocasião anterior. Dwarka recusou meu convite de partir para o Himalaia. Enquanto à noite nosso trem se detinha em certa estação e eu cochilava, Amar foi acordado por outro funcionário inquiridor. Também este foi vítima do híbrido encantamento de Thomas e Thompson. O trem nos levou a uma chegada triunfal em Hardwar, ao nascer do sol. As majestosas montanhas assomavam convidativas à distância, como um raio. Atravessamos a estação e entramos na liberdade das multidões citadinas. Nosso primeiro ato foi mudar a roupa para trajes indianos, pois Ananta, de algum modo, descobrira nosso disfarce europeu. Uma premonição de captura me pesava na cabeça. Reconhecendo que seria prudente sair logo de Hardwar, compramos passagens para prosseguir em direção ao norte, até Rishek, terra santificada pelos pés de muitos mestres, desde épocas remotas. Eu já tinha subido ao trem, mas Amar, que se atrasava na plataforma, foi pego de surpresa pelo grito de um policial. Este indesejado vigilante escoltou-nos até a delegacia de polícia e confiscou o nosso dinheiro. Cortesmente explicou que era seu dever reter-nos até a chegada do meu irmão mais velho. Ao saber que nosso destino de fugitivos era o Himalaia, o policial relatou uma estranha história. Vejo que são alucinados por santos. Nunca, porém, encontrarão maior homem de Deus do que um santo com quem estive ainda ontem. Um colega policial e eu o vimos pela primeira vez há 5 dias. Patrulhávamos o Ganges, em caçada feroz a um assassino. Tínhamos ordem de capturá-lo vivo ou morto. Sabia-se que fingia ser um sadhu para roubar peregrinos. A pouca distância de nós, vimos uma pessoa cuja aparência coincidia com a descrição do criminoso. Ele ignorou nossa ordem de parar. Corremos para subjugá-lo. Ao chegar por trás dele, brandi minha machadinha com tremenda força que o braço direito do homem foi quase decepado.
sem proferir um grito ou olhar sequer a horrorosa ferida, o desconhecido continuou para assombro nosso em seu passo veloz. Quando saltamos à sua frente, ele disse com voz mansa: "Não sou o assassino que procuram." Fiquei profundamente mortificado ao ver que havia ferido um sábio de olhar divino. Prostrando-me a seus pés, implorei seu perdão e ofereci meu turbante para estancar o sangue que jorrava em abundância. "Filho, foi um engano compreensível da sua parte." O santo me olhou com bondade. "Siga seu caminho e não se recrimine. A amada mãe toma conta de mim." Ele agarrou o braço pendente, comprimiu-o em seu lugar junto ao ombro e... oh, maravilha! O braço aderiu e o sangue inexplicavelmente parou de jorrar. "Encontre-me sob aquela árvore dentro de 3 dias e me verá completamente curado. Assim não sentirá mais remorso." Ontem meu colega e eu fomos ansiosamente ao lugar indicado. O sadhu lá estava e permitiu-nos examinar o seu braço. Nenhuma cicatriz era visível, nem qualquer vestígio de ferimento. "Vou para as solidões do Himalaia, via Rishikesh." O sadhu nos abençoou e partiu velozmente. Sinto que minha vida ganhou elevação espiritual graças à sua santidade. O policial concluiu seu relato com piedosa exclamação. Era óbvio que a experiência o havia levado a profundezas além das habituais. Com um expressivo gesto, estendeu-me um recorte de jornal sobre o milagre. No estilo rebuscado de certos jornais sensacionalistas, que infelizmente não faltam nem na Índia. A versão do repórter aparecia um pouco exagerada. Informava que o sadhu quase fora decapitado. Amar e eu lamentamos não conhecer o grande yogi que perdoara seu perseguidor à maneira de Cristo. A Índia, materialmente pobre durante os 2 últimos séculos, ainda possui um lastro inesgotável de riqueza divina. Arranha-céus espirituais podem ocasionalmente ser encontrados à beira do caminho, até por homens mundanos como o policial. Agradecemos o policial por ter aliviado nosso tédio com sua história maravilhosa. Ele provavelmente tentava insinuar ter mais sorte que nós sem qualquer esforço. Encontraram um santo iluminado. Nossa veemente busca terminara não aos pés de um mestre, mas em mísera delegacia de polícia. Tão perto do Himalaia e, contudo, em nosso cativeiro, tão longe. Confessei a Amar que sentia redobrar meu impulso de buscar a liberdade. Vamos escapar assim que a oportunidade se ofereça. Podemos ir a pé até Santa Rishikesh. Sorri para incentivá-lo. Mas meu companheiro ficara pessimista assim que a firme escora de nosso dinheiro nos fora arrancada. Se nos embrenharmos a pé na perigosa jungle, terminaremos não na cidade dos santos, mas no estômago dos tigres. 3 dias depois, Ananta e o irmão de Amar chegaram. Amar saudou o irmão com afetuoso alívio. Eu permaneci irreconciliável. Ananta só obteve de mim severa censura. Compreendo como se sente, disse meu irmão com brandura. Tudo que peço é que me acompanhe a Benares para conhecer certo sábio, e depois a Calcutá para estar por alguns dias com nosso aflito pai. Então,
poderá recomeçar sua busca de um mestre nesse lugar. Amar interveio nesse ponto da conversa, para declarar que não tinha qualquer intenção de voltar a Hardwar comigo. Ele estava usufruindo do calor familiar, mas eu sabia que nunca abandonaria a procura de meu guru. Nosso grupo foi de trem para Benares. Ali tive a resposta singular e instantânea para uma prece minha. Um plano habilidoso fora arquitetado previamente por Ananta. Antes de ir ao meu encontro em Hardwar, parou em Benares para pedir a uma autoridade em escrituras sagradas que me concedesse uma entrevista mais tarde. O erudito e seu filho prometeram a Ananta que tentariam dissuadir-me de ser um sannyasi. Sannyasi significa renunciante, de raízes de verbos sânscritos, que significam pôr de lado. Então, sannyasi é aquele que renuncia a alguma coisa. Ananta levou-me a essa casa. O filho de um jovem efusivo cumprimentou-me no pátio. Ele me envolveu em um longo discurso filosófico. Declarando ter conhecimento clarevidente de meu futuro, quis desacreditar minha ideia de tornar-me monge. Você terá dissabores constantes e nunca achará Deus. Se insistir em desertar de suas responsabilidades atuais. Não pode queimar o karma passado sem as experiências do mundo. Queimar o karma, efeito de ações passadas, nesta vida ou em existências anteriores. Karma vem do verbo sânscrito kri, significa fazer. Palavras imortais do Bhagavad Gita afloraram meus lábios em resposta. Se em mim meditar sem cessar, até mesmo alguém com o pior dos karmas queimará rapidamente os efeitos de suas más ações passadas, transformando-se em ser de alma excelsa, logo atingirá a paz perene. Uma coisa é certa, o devoto que deposita sua confiança em mim jamais perece. Bhagavad Gita, capítulo 9, versos 30 e 31. Todavia, os prognósticos forçados do jovem haviam ligeiramente abalado minha confiança. Com todo o fervor do meu coração, orei a Deus silenciosamente. Por favor, resolve minha confusão interior e me responde, aqui e agora. Se tu desejas que eu leve uma vida de renúncia, ou a de um homem mundano. Notei um chadu de nobre aparência do lado de fora da casa do erudito. Evidentemente ouvira algo da animada conversa entre mim e o pretenso clarevidente, pois chamou-me para seu lado. Senti imensa força fluindo dos seus olhos calmos. Filho, não ouça esse ignorante. Em resposta à sua prece, o Senhor me encarrega de lhe assegurar que o seu caminho nesta vida é unicamente o da renúncia. Com espanto e gratidão, sorri feliz com esta mensagem decisiva. Afaste-se desse homem. O ignorante chamava por mim do pátio. Meu santo guia abençoou-me com a mão e afastou-se lentamente. Este sadhu é tão louco quanto você. Era o erudito grisalho que fazia esta encantadora observação. Ele e o filho me olhavam com ar lúgubre. Ouvi dizer que ele também abandonou o lar para uma incerta busca de Deus.
Dei-lhes as costas. Disse a Ananta que não continuaria a sustentar debates com os donos da casa. Meu decepcionado irmão concordou em partir imediatamente. Logo embarcávamos no trem para Calcutá. Senhor detetive, como descobriu que eu fugira com 2 companheiros? Dei curso à minha viva curiosidade, interrogando Ananta em nossa viagem para casa. Ele sorriu maliciosamente. Em sua sacola, descobri que Amar saiu da sala de aula e não voltou mais. Em sua escola. Em sua escola, descobri que Amar saiu da sala de aula e não voltou mais. Na manhã seguinte, fui na casa dele e achei um itinerário de trens com horários assinalados. O pai de Amar estava de saída e lamentava-se com o cocheiro. Meu filho não irá à escola comigo esta manhã. Ele desapareceu, respondeu o empregado. Ouvi um colega dizer que seu filho e 2 companheiros, usando trajes europeus, tomaram o trem na estação de Howrah e apresentaram com sapatos de couro o condutor dos cavalos. Presentearam com sapatos de couro o condutor dos cavalos. Assim obtive 3 pistas: o horário, o trio de rapazes e a roupa inglesa. Eu ouvia as revelações de Ananta com um misto de bom humor e de vergonha. Nossa generosidade com o cocheiro tinha sido levemente mal dirigida. Naturalmente, apressei-me em mandar telegramas aos chefes de estação em todas as cidades que Amar assinalara no horário de trens. Ele havia sublinhado Bareilly. Telegrafei a seu amigo do Arca, lá residente. Fazendo algumas perguntas em nossa vizinhança em Calcutá, soube que o primo Jatinda estivera ausente uma noite, mas voltou para casa na manhã seguinte, vestindo a europeia. Convidei-o para sair e jantar comigo. Aceitou, desarmado por minha atitude amistosa. No caminho, levei-o sem que suspeitasse à delegacia de polícia, onde foi cercado por diversos policiais que eu previamente escolhera por seu aspecto feroz. Sob aqueles olhares ameaçadores, Jatinda concordou em explicar sua misteriosa conduta. Parti para o Himalaia, flutuando num mar de alegria. Vibrava inspirado diante da perspectiva de encontrar os mestres. Mas quando Mukunda disse, durante nossos êxtases nas cavernas do Himalaia, os tigres ficarão encantados e sentarão à nossa volta como os gatinhos mansos. Minha efervescência gelou. Gotas de suor brotaram em minha testa. E se não for assim? Pensei. E se a natureza selvagem dos tigres não se modificar pelo poder de nosso transe espiritual? Seremos tratados com a delicadeza dos gatos domésticos? Em minha imaginação, já me via hóspede compulsório do estômago de algum tigre, lá entrando não de uma só vez, de corpo inteiro, mas as prestações, em diversas partes. Minha raiva contra o desaparecido Jatinda evaporou-se em riso. A hilariante explicação dada no trem valeu por toda a angústia que ele me causara. Devo confessar que senti leve satisfação. Jatinda também não escapara de um encontro com a polícia. Ananta
Você é um cão policial de nascença. Ananta. Eu sempre chamei Ananta de Anantada. Da é um sufixo respeitoso acrescentado ao nome do irmão mais velho pelos outros irmãos e irmãs. Em meu divertimento havia algo de exasperação. Direi a Jatinda que estou contente por sua atitude, se dever ao prudente instinto de conservação e não a disposições traiçoeiras como parceria. Em nossa casa em Calcutá, papai comovidamente pediu que eu contivesse meus pés errantes, pelo menos até completar os estudos secundários. Durante minha ausência, ele carinhosamente acalentara um plano contratando um santo versado nas escrituras, Swami Kebalananda, para vir com regularidade à nossa casa. Este sábio será seu instrutor de sânscrito, anunciou meu pai cheio de confiança. Papai nutria a esperança de satisfazer meus anseios espirituais com instruções de um filósofo erudito. Mas num baralho sutil, as cartas logo mostraram outro jogo. Meu novo professor, longe de oferecer intelectualidades áridas, converteu-se em abanador das brasas de minha aspiração por Deus. Meu pai ignorava que Swami Kebalananda era um dos mais elevados discípulos de Lahiri Mahasaya. O incomparável guru teve milhares de discípulos silenciosamente atraídos pelo poder irresistível do seu divino magnetismo. Eu soube mais tarde que Lahiri Mahasaya muitas vezes definira Kebalananda como um rishi, ou sábio iluminado. Na época do nosso encontro, Kebalananda ainda não havia ingressado na ordem dos Swamis e era mais conhecido como Shastri Mahasaya. Para evitar confusão com o nome de Lahiri Mahasaya e do mestre Mahasaya, quando me refiro ao meu professor de sânscrito, uso seu nome monástico de Swami Kebalananda. Sua biografia foi recentemente publicada em Bengali. Nascido no distrito de Kulana, em Bengala, em 1863, Kebalananda abandonou o corpo em Benares aos 68 anos de idade. Seu nome de família foi Ashutosh Chatterjee. O rosto formoso do meu instrutor tinha por moldura barba e cabeleira fartamente encaracoladas. Seus olhos negros eram inocentes, com a pureza de um olhar de criança. Todos os movimentos do seu corpo delgado revelavam a deliberação em repouso, sempre cortês e carinhoso, estabelecera-se firmemente na consciência infinita. Muitas de nossas felizes horas juntos foram passadas em profunda meditação de Kriya. Kebalananda era notável autoridade nos antigos Shastras ou livros sagrados. Conquistara por sua erudição o título de Shastri Mahasaya, de uso comum ao cumprimentá-lo. Entretanto, meu progresso no aprendizado do sânscrito era quase nulo. Eu aproveitava todas as oportunidades para desertar da gramática prosaica e conversar sobre yoga e Lahiri Mahasaya. Um dia tive a honra de ouvir meu professor falar do seu convívio pessoal com o mestre.
tive a rara felicidade de permanecer perto de Lahiri Mahasaya durante 10 anos. Seu lar em Benares constituía a meta de minha peregrinação todas as noites. O guru estava sempre em sua pequena sala de recepção do primeiro andar. Ao sentar-se em posição de lótus, num assento de madeira sem espaldar, seus discípulos formavam uma semi-guirlanda a seus pés. Os olhos deles cintilavam e dançavam com a alegria do divino. Conservava-os sempre semicerrados, contemplando, através do olho telescópico interior, a esfera da bem-aventurança perene. Raras vezes falava por muito tempo. Ocasionalmente, seu olhar pousava num estudante que necessitava de ajuda. Então, palavras restauradoras jorravam como uma avalanche de luz. Paz indescritível brotava dentro de mim ao simples olhar do mestre. Sua fragrância permeava-me como se viesse de um lótus de infinitude. Estar com ele, mesmo sem trocar uma palavra durante muitos dias, era uma experiência que transformava todo o meu ser. Se alguma barreira invisível se interpunha no caminho da minha concentração, ia meditar aos pés do guru. Ali atingia facilmente estados de consciência sutilíssimos. Tais percepções me escaparam em presença de instrutores menores. O mestre era um templo vivo de Deus, cujas portas secretas se abriram para todos os discípulos através da devoção. Lahiri Mahasaya não era um intérprete pedante das Escrituras. Sem esforço, mergulhava na biblioteca divina. Da fonte da sua onisciência brotavam os pensamentos como repuxos orvalhados e as palavras como espuma. Possuía a chave maravilhosa que abria a profunda ciência filosófica, escondida nos Vedas. Dos 4 antigos Vedas subsistem mais de 100 livros canônicos. Em seu jornal, Emerson rende tributo ao pensamento védico. É sublime como o calor e a noite, e como um calmo oceano. Contém todo o sentimento religioso, todas as grandes éticas que gozam da intimidade das mentes poéticas e nobres. Inútil é pôr de lado este livro. Se me confio aos bosques ou a um barco no lago, a natureza me converte logo num Brahmane. Pobreza eterna, equilíbrio perpétuo, poder insondável, silêncio imperturbável. Este é o credo da natureza. Paz, me diz, pureza e abandono absoluto. Estas panaceias expiam todos os pecados e nos conduzem à beatitude dos 8 deuses. Se lhe pediam que explicasse os diferentes planos de consciência mencionados nos antigos textos, acedia sorrindo. Atingirei estes estados e logo direi que estou percebendo. Era assim, diametralmente oposto aos professores que aprendem as escrituras de memória e depois explicam abstrações das quais não têm experiência. Por favor, explique os versos sagrados à medida que seu significado lhe ocorrer. O taciturno guru costumava dar estas instruções a um discípulo próximo. Guiarei seus pensamentos para que faça a interpretação correta. Desta maneira, muitas das percepções de Lahiri Mahasaya vieram a ser registradas, com copiosos comentários feitos por vários estudantes. O mestre nunca recomendou a crença submissa. Palavras são apenas cascas, dizia. Adquira a convicção da presença de Deus através de seu próprio contato jubiloso ao meditar. Fosse qual fosse o problema do discípulo,
o guru aconselhava a Kriya Yoga como solução. A chave da yoga não perderá sua eficácia quando eu não mais estiver presente no corpo para guiar meus discípulos. É uma técnica que não pode ser encadernada, arquivada e esquecida como inspirações teóricas. Continuem incessantemente na senda de libertação através da Kriya, cujo poder reside na prática. Eu próprio considero a Kriya o mais eficaz recurso de salvação pelo esforço pessoal que já foi desenvolvido na busca do ser humano pelo infinito. E Kebalananda concluiu com este intenso testemunho. Por meio de seu uso, o Deus onipotente oculto em todos os homens tornou-se uma encarnação visível do corpo de Lahiri Mahasaya e de alguns de seus discípulos. Um milagre crístico realizado por Lahiri Mahasaya ocorreu em presença de Kebalananda, meu santo tutor. Um dia, repetiu a história com os olhos distantes dos livros de sânscrito abertos sobre a mesa. Um discípulo cego, Ramu, despertou minha compaixão ativa. Por que não teria luz em seus olhos quando servia com tanta fidelidade ao nosso mestre, em quem a divindade resplandecia plenamente? Certa manhã tentei falar com Ramu, mas ele se sentava pacientemente durante horas, refrescando o ar em torno de seu guru como um punka, abanador feito à mão, de folhas de palmeira. Quando, afinal, o devoto saiu do aposento, eu o segui. Ramu, há quanto tempo você é cego? Desde o nascimento, senhor. Nunca meus olhos foram abençoados com o vislumbre do sol. Nosso guru onipotente pode ajudá-lo. Suplique-lhe, por favor. No dia seguinte, Ramu aproximou-se timidamente de Lahiri Mahasaya. O discípulo sentia quase vergonha de pedir que uma riqueza física fosse acrescentada à sua superabundância espiritual. Mestre, o iluminador do cosmos está no Senhor. Rogo que traga luz aos meus olhos, para que eu possa perceber o tênue resplendor do sol. Ramu, alguém o induziu a colocar-me em posição difícil. Eu não tenho poder de curar. Senhor, o infinito dentro do guru certamente pode curar. Isso é bem diferente, Ramu. Para Deus não há limites. Ele que acende as estrelas e as células da carne com misteriosa refulgência de vida, seguramente pode trazer-lhe o brilho da visão aos olhos. O mestre tocou a testa de Ramu no ponto entre as sobrancelhas. O ponto entre as sobrancelhas é a sede do olho único ou olho espiritual. Chama-se também entrecênio. Ao morrer, a consciência do homem geralmente é atraída para este ponto sagrado, como demonstram os olhos dos mortos voltados para cima. Conserve sua mente concentrada aí e cante com frequência o nome do profeta Rama. Rama é a principal figura sagrada do Ramayana, a epopeia sânscrita. Cante com frequência o nome do profeta Rama durante 7 dias. O esplendor do sol terá uma aurora especial para você. Pronto. Em uma semana aconteceu. Pela primeira vez,
Ramu completou a bela face da natureza. O Deus onisciente havia, sem erro, orientado o discípulo a repetir o nome de Ramá, por ele adorado acima de todos os santos. A fé de Ramu foi o solo arado pela devoção, onde germinou a poderosa semente da cura definitiva plantada por seu guru Kebalananda. Kebalananda guardou silêncio por um momento e depois prestou novo tributo a seu guru. Era evidente em todos os milagres realizados por Lahiri Mahasaya que ele jamais consentia ao ego considerar-se a força causal. O ego, que em sânscrito, a palavra sânscrita para ego é ahankara, significa literalmente eu faço. Essa palavra ahankara é a raiz do dualismo ou aparente separação entre o homem e seu Criador. Ahankara coloca os seres humanos sob o domínio de Maya, que é a ilusão cósmica. O que é subjetivo, o ego, apresenta-se falsamente como objetivo. As criaturas supõem que são as criadoras. Nada do que eu faço sou eu quem faz. Assim pensará quem se atém à verdade das verdades. Sempre seguro de que este é o mundo dos sentidos, que brincam com as sensações. Realmente vê quem percebe que o esforço é praxe. No mundo da natureza parece exercício da alma. Quem, apesar de agir, não é o agente, embora eu seja, sem nascimento, sem morte, indestrutível, o Senhor de todas as coisas vivas, nada menos por Maya, por minha magia que imprimo, as flutuantes formas da natureza, a vastidão primeva, venho, eu vou e venho. Difícil é ultrapassar o véu divino das várias aparências que me escondem, mas os que me adoram ultrapassam e chegam além. Bhagavad Gita, capítulo 5, versos 8, 9. Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 29. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 6. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 14. Os numerosos corpos que foram espetacularmente curados através de Lahiri Mahasaya tiveram um dia que alimentar as chamas da cremação. Mas o silencioso despertar espiritual que ele tornou possível e os discípulos crísticos por ele formados são seus milagres imperecíveis. Nunca cheguei a ser um erudito em sânscrito. Kebalananda me ensinou uma sintaxe mais divina. Agora nessa página aqui tem duas fotos. Esse aqui, ó, é o Swami Kebalananda, amado instrutor de sânscrito de Yogananda. Essa outra foto aqui é a casa de Paramahansa Yogananda em Calcutá, onde morou antes de fazer os votos de renúncia em junho de 1915, com
sannyasi, monge da antiga ordem dos Swami. E com isso acabou o capítulo 4.